alta da inflação. A questão da inflação não é um problema só brasileiro, né? Não podemos negar o efeito da pandemia, como a retomada das atividades econômicas em muitos países, em especial essa retomada ocorrida na China, como isso aumenta a demanda por produtos, como isso aumenta a disputa, e aí não tem jeito, aumenta a demanda, aumenta o preço. Agora, há uma questão brasileira, há algumas questões brasileiras importantes. Primeiro, a alta do dólar, o dólar que disparou ao longo do governo Jair Bolsonaro. E isso tem um efeito muito forte. O dólar alto torna mais caras as importações, né? Os produtos comprados em dólar, como por exemplo o trigo, eles acabam ficando mais caros para os brasileiros, e também o dólar alto favorece as exportações, porque o exportador ganha mais reais vendendo a mesma quantidade em dólares. Então isso também acaba facilitando a exportação, o exportador ganha mais dinheiro exportando e, para compensar, aumenta o produto, o valor do seu produto aqui no mercado interno. Então são questões fundamentais. Tem a ver também com a credibilidade do governo. Esse é um governo que dá muitas cabeçadas, há muitos choques, há muitas idas e vindas. Vai ter controle de preço do combustível, não vai ter controle de preço do combustível, vai ter reforma administrativa, não vai ter reforma administrativa, vai ter mudança no imposto de renda, não vai ter. Tudo isso gera um clima de insegurança que acaba refletindo num processo de desvalorização da moeda e também num processo de inflação. O governo fala, mas a culpa foi dos governadores e prefeitos que fecharam a economia. A agricultura, ela funcionou normalmente, até porque você não tem aglomeração no campo, né, aquele risco de transmissão do vírus em aglomerações. Isso, a realidade do campo é muito diferente da realidade do trabalho nas indústrias, nos serviços. Então essa não é a grande questão, não é a grande causa. O governo precisa encarar. Isso é fundamental e isso afeta diretamente o bolso de cada um de nós. Uso de máscara. Essa questão do uso ou não uso das máscaras, das posições do ministro da Saúde, tudo isso é uma outra novela. Também é ali aquela questão de idas e vindas. No momento favorável, no momento que não é favorável, precisa, não precisa, fere liberdade individual ou não fere a liberdade individual. A questão é básica. Numa sociedade, o interesse maior é social, é o interesse de todos, é o interesse da sociedade. Uma sociedade justa é aquela que garante o direito da maioria e não oprime a minoria. Agora, há momentos em que não tem jeito, você tem que tomar decisões para proteger a sociedade. É o caso ali do cinto de segurança. Houve uma discussão grande há algumas poucas décadas na sociedade brasileira. Muita gente era contra a obrigatoriedade do uso de segurança. E o não uso do cinto de segurança implica numa maior gravidade nos ferimentos, em acidentes. Isso implica em maiores gastos na rede pública de saúde. Então, sim, o cinto de segurança é obrigatório. Fumar em locais públicos, restaurantes, era comum, as pessoas fumavam em avião, fumavam em restaurantes. Não, por conta do interesse social, esse tipo de comportamento foi banido dos lugares fechados. É um atentado contra o direito do fumante? Que seja, mas vale o interesse social. É a mesma questão das máscaras e das vacinas. Fica aí o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sempre tentando adequar o seu discurso ao discurso, às determinações, às ordens do presidente da República, e acaba cometendo esse tipo de derrapada. A pandemia está decaindo entre nós, mas a pandemia ainda existe. Ainda tem gente ficando doente, ainda tem gente morrendo. Todo cuidado é pouco. Sabatina de André Mendonça. Essa situação da não marcação da sabatina do André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, é uma situação absolutamente inusitada. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre, se utiliza do seu poder para barganhar, para tentar mudar essa indicação, para tentar fazer com que o governo acabe desistindo e indique um outro candidato. Mas, enfim, é uma situação delicada. A Constituição não estabelece um prazo para essa análise, mas a gente tem que trabalhar dentro da lógica do que é razoável. O regimento do Senado estabelece ali que decisões da Comissão de Constituição e Justiça têm que ser tomadas em, no máximo, 20 dias úteis. Isso é um argumento de senadores que já estão irritados aí com a posição do Davi Alcolumbre, um argumento de senadores para tentar desempatar esse jogo. Acabar com essa obstrução na prática é uma obstrução feita por apenas um senador.
Aí, assim, cabe ao governo, cabe, no caso, aos senadores, definirem se o André Mendonça é um bom candidato ou se ele não é um bom candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E isso tem que ser feito. O governo federal falhou ao não articular essa candidatura, falhou ao não conversar com o Davi Alcolumbre, falhou. Mas a Constituição diz que é um direito do presidente indicar esse nome. E aí não tem jeito, o Senado tem que fazer o seu papel, que é examinar. Pode aceitar, pode rejeitar, mas tem que examinar. Aulas presenciais. Todos os especialistas em educação, no mundo inteiro, dizem que sim, é hora de voltar às aulas. O Brasil foi um dos países aí que mais estenderam essa permanência dos alunos dentro de casa. No momento isso foi importante, foi necessário para a proteção dos alunos, dos estudantes e também para a proteção de seus pais, de seus avós, de amigos, mas tem um momento que isso fica e acaba ficando inviável. As condições agora são mais favoráveis, houve um avanço na vacinação, há uma diminuição no número de novos casos da Covid, a pandemia não acabou, mas é preciso sempre equilibrar, né? Na vida a gente é muito difícil ter uma situação ideal. A gente não trabalha com situações ideais, a gente trabalha com situações possíveis. Ainda mais num país em que há uma desigualdade tão grande, uma desigualdade não apenas de renda, mas uma desigualdade no acesso ao conhecimento. Mais uma vez, aquelas pessoas mais pobres são as maiores prejudicadas com essa permanência do ensino remoto, que muitas vezes para alunos da rede pública nem ocorre. Ocorre para os alunos da rede privada, das melhores escolas, que os pais têm equipamentos, têm computadores, também tem uma conversa maior com filhos, os próprios pais têm uma formação melhor no sentido educacional, no sentido de anos de escola, e acaba prejudicando os mais pobres. Mas aí volta a questão da vacinação. Muita gente ainda rejeita a vacinação. Não pode ser. Isso é fundamental para a segurança dos alunos, para a segurança de todo mundo, que professores estejam vacinados, que adolescentes estejam vacinados, para que isso se dê de uma maneira mais tranquila, que o risco seja menor. E seria fundamental também que o presidente da República parasse de falar, de criticar a vacinação de jovens e adolescentes. Mudança no ICMS. Essa proposta de mudança do ICMS, que incide sobre combustíveis, que acabou sendo aprovada pela Câmara dos Deputados, sim, ela vai, num primeiro momento, vai dar uma redução, vai representar aí uma redução no valor dos combustíveis, aí algo estimado em 8%. Só que não resolve o problema. O problema é muito mais grave, tanto que ao longo aí no último fim de semana, a gasolina aumentou 7%. Então, assim, você vai reduzir 8% com essa confusão toda, mexe no ICMS, mexe nas finanças dos estados, mexe no todo o universo político, e aí a própria redução acaba sendo compensada pela dinâmica de preços. Não é uma situação fácil. A Petrobras, ela tem acionistas privados, acionistas que têm o direito de reivindicar lucro, da atividade da empresa. Então, aí vem a questão social, como é que trabalha a sociedade brasileira, que o Estado é o principal acionista, a União é o principal acionista da Petrobras, há como resolver isso, e a questão do dólar. O dólar está muito alto e isso impacta de maneira muito forte no preço dos combustíveis. E essa proposta, que estabelece um prazo de 2 anos para se definir o valor do ICMS, ela traz uma armadilha. Hoje, o petróleo está lá em cima, mais de $80 o barril. O dólar também está lá em cima. No momento em que a cotação do dólar diminuir, no momento em que o preço do internacional do petróleo diminuir, essa nova proposta vai funcionar como uma espécie de bomba relógio. Vai jogar para o futuro o valor acumulado do reajuste naquele período, vai jogar para o futuro os preços de hoje do petróleo e do dólar. Então, essa proposta que hoje colabora para diminuir o preço, lá na frente, daqui a 2 anos, por exemplo, pode fazer com que o ICMS aumente ainda mais e aumente o preço dos combustíveis. Racha na esquerda. Essa nova rodada aí de críticas, de embates, de ofensas entre Ciro Gomes e o ex-presidente Lula, tudo isso não passa de uma estratégia política. Basicamente, o ex-governador Ciro Gomes, ex-ministro Ciro Gomes, ele precisa cavar um espaço político. As pesquisas indicam
que o ex-presidente Lula é favorito para vencer a disputa no primeiro turno do ano que vem, eventualmente venceria definitivamente no primeiro turno. Então, há a busca da tal terceira via. Essa busca se concentra muito em candidatos de centro-direita, candidatos de perfil mais conservador, que seria uma alternativa ao eleitor, uma alternativa a Jair Bolsonaro, colocado lá na extrema-direita. O Ciro Gomes tenta entrar nesse caminho, ele tenta se posicionar como anti-Lula, como aquele capaz de derrotar o Lula num eventual segundo turno. É uma aposta arriscada. O Ciro Gomes corre o risco de sofrer o mesmo efeito da Marina Silva, que veio uma formação de esquerda, toda a formação política dela foi pela esquerda e depois acabou migrando para posições mais conservadoras, acabou apoiando o Aécio Neves naquele segundo turno com a Dilma Rousseff. O que aconteceu? A direita até hoje vê na Marina Silva uma política de esquerda, e a esquerda passou a ver Marina Silva como aquela que acaba conciliando com setores mais conservadores. O resultado é que a votação da Marina Silva acabou minguando na última eleição. Então é um risco. Agora o Ciro precisa cavar um buraco, nem que seja as cotoveladas, que é um estilo que ele faz muito bem. CPI da pandemia. O relatório final da CPI da pandemia finalmente será apresentado pelo relator Renan Calheiros e será votado pela comissão. Ele, até por conta da maioria oposicionista nessa CPI, certamente esse relatório vai ter um viés com muitas críticas ao governo federal. Fala-se até na possibilidade de haver 50 pessoas indiciadas, basicamente pessoas de alguma forma ligadas ao governo federal, mesmo pessoas da iniciativa privada, mas pessoas que de alguma forma, de acordo com a CPI, tentaram influenciar o governo federal, tentaram ter vantagens na compra de vacinas. E tem o caso mais recente da Prevent Senior. Certamente vem aí uma quantidade de acusações muito fortes, acusações contra o presidente da República, contra filhos do presidente da República, contra ministros do governo federal. Então a CPI, que começou naquela linha de apurar ações e omissões do governo federal no combate da pandemia, acabou enveredando por outros caminhos. Levantou aquela questão das vendas de vacinas, aquelas suspeitíssimas negociações que envolviam cabo da PM de Minas, pastor, uma porção de gente, uma porção de coronel da reserva nessa suspeitíssima compra de vacinas, com eventuais ligações políticas de pessoas ligadas ao governo federal. E aí depois vem a questão da Prevent Senior, que, se comprovadas, são acusações gravíssimas. Aquelas acusações de que a Prevent Senior orientou médicos a matar pacientes na hora que retira esses pacientes de UTI e coloca para ter tratamento paliativo no seu quarto, apenas para preparar essas pessoas para a morte. Se essas acusações forem comprovadas, isso vai ser um grande escândalo. Isso vai ser talvez o maior escândalo da medicina brasileira. Então, semana que vem, a gente acompanha esse momento final da CPI e também com depoimentos de vítimas da pandemia. Vai ser uma peça importante para o jogo político brasileiro e uma peça importante também para a disputa eleitoral do ano que vem.